Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o Capelão Rodrigo quem vos fala. Seja bem-vindo a mais um episódio do Calibre Podcast. Você já sabe, aqui nós falamos de tudo que você pode imaginar. Não só de armas, mas também falamos de cristianismo, falamos de empresa, economia, política, falamos de caça, falamos de pesca, falamos de camping, de tudo quanto é assunto que você pode imaginar. E o nosso convidado hoje, ele, para mim, é um momento especial, porque eu conheci ele lá na Associação dos Oficiais, numa palestra que ele foi ministrar, e tem tudo a ver com o que nós hoje vivemos no Brasil. Não vou ficar falando muito aqui não, porque vou deixar ele se apresentar aqui. Seja bem-vindo, Tenente Coronel Tarley. Falei certo? Tá certo. Olá, capitão. Capelão Rodrigo. É uma grande satisfação participar aqui do podcast Calibre, né? Cumprimento você e o Michael, né, que está na sua assessoria aí, ajudando, né, nesse momento. É uma grande satisfação estar aqui, né, para falar aqueles que assistem no podcast sobre um tema tão relevante para o Brasil hoje, né? Para a gente começar, já colocando uma pimenta no negócio, a Confederação Nacional do Comércio, a CNC, apontou que 78% da população brasileira está endividada. Então, de cada 100 pessoas que estarão nos ouvindo desse podcast, 80 estará ali praticamente com a finança comprometida, né? Então é um tema muito relevante. E aí eu já aproveito a oportunidade para me apresentar, né? Eu sou oficial da Polícia Militar do Estado de Goiás há 21 anos, né? E eu digo, Rodrigo, que os 15 primeiros anos, né, ali de trabalho, né, de trabalhar no interior, no entorno de Brasília, de vida operacional, de curso de especialização, a gente leva uma rotina muito acelerada, não é? E durante esses 15 anos eu confesso que eu não tive acesso à educação financeira, nem no ensino fundamental, médio, superior, mestrado, e só consegui ter acesso a esse conhecimento quando eu fui fazer um mestrado lá em 2015. Então, eu ingressei na Polícia Militar em 2002 e fiz vários cursos, né? E já tinha uma formação superior em Direito. Quando foi no mestrado 2015, no mestrado de Desenvolvimento Regional, e aí eu vi lá a disciplina de Economia tratando de finanças. E aí eu vi falar das finanças pessoais. E naquele momento eu estava como capitão, né? E aí eu vi, Rodrigo, eu tinha feito tudo errado. Então, na verdade, eu já trago esse tema, né, que é um propósito de vida, como um testemunho. Porque durante 15 anos, pensa, Rodrigo, eu trabalhei no entorno de Brasília, em Catalão, né, a gente teve confronto com marginais, situação de exposição a risco, a gente se doava, né, em razão de defender o cidadão de bem. Só que a gente observa que, paralelo a isso, a gente tem uma vida particular, a gente tem uma vida pessoal, a gente tem uma família para cuidar. Só que até então, às vezes, tinha uma venda, né, que eu até me considerava, quando eu descobri isso, ignorante por não conhecer eu não sabia que não sabia nada de educação financeira, né? Então, naquele momento, eu percebi que a casa que eu tinha era financiada, não era minha, era do banco, o carro financiado que eu tinha não era meu, era do banco, né? E que eu tinha uma série de empréstimo consignado, uso cartão de crédito, limite cheque especial, que não me permitia prosperar, que eu não tinha um patrimônio líquido condizente com os 15 anos que eu tinha trabalhado. Não é? Então, naquele momento, eu falei, cara, isso aqui é de uma covardia, porque independe de idade, independe de formação, independe de pós-graduação. Então, eu adotei, Rodrigo, naquele momento, um interesse muito grande em estudar sobre educação financeira. E aí eu joguei no Google um dia, né, como cristão, né, eu sou da Igreja Cristã Evangélica de Campinas, e aí um dia eu joguei no Google lá, o que a Bíblia diz sobre finanças? E aí me apareceu um livro lá, O Seu Dinheiro, né, do Ministério da UDF, da Universidade da Família. E aí eu peguei aquele livro, comprei, fiz a leitura dele e descobri que tinha um curso, que era o curso CRAU, né, que tratava de educação financeira. Eu fiz esse curso, então, como aluno, fiz como participante ali mais uma segunda vez, fiz um curso com liderança e há cerca de 8 anos eu estou à frente do Ministério CRAU da Igreja Cristã Evangélica de Campinas. Então já passaram com a gente ali mais de 10 turmas, né? E aí, Então, aí são mais de 50 pessoas. cada turma tem 12 a 15 Nossa, pessoas. então é mais ainda. Então, assim, são muitas pessoas. E, além disso, estudando educação financeira, a gente percebe que existe uma sequência lógica da educação financeira. Todos os livros, você vai estudar lá Gustavo Cerbasi, né? Você pega ali os papas, Tiago Negro, né? Bruno Perini. Existe uma certa sequência lógica que trata da educação financeira, né? Mas eu digo que o primeiro passo, Rodrigo, é essa girada de chave da mentalidade. É a pessoa perceber que ela é ignorante naquela área, que ela não tem acesso a esse conhecimento, né? E, diante disso, buscar sair dessa situação de tolice. Porque se você não sabe, não tem como você aplicar, né? Então, quando você começa a estudar isso, você percebe, cara, isso aqui é tão importante, que eu falo que é o tipo de coisa que eu faria de graça pro resto da minha vida, aonde me chamasse, independente do horário.
Então, assim, é um propósito de vida mesmo que a gente tem em falar sobre educação financeira e é uma satisfação de estar aqui com você. Pois é, satisfação é nossa. Vocês já viram, o pessoal fica até o último instante aí, porque a conversa vai ser muito boa, importante, e vai trazer para você muita coisa. E igual o coronel que foi desvendado ali, né? Isso. Vai trazer para você também esse momento de desvendar muita coisa e sua vida financeira vai poder melhorar, mas vai depender de você, tá bom? Seja bem-vindo, eu que digo, coronel, a casa é tua, pode vir quantas vezes quiser para voltar. Eu sei que o conteúdo é muito grande, nós nessa 1 hora não vamos conseguir falar tudo, mas aí o pessoal já fica ligadinho, tá bom? Quero aproveitar e agradecer aqui o nosso apoiador que nos apoia desde o começo aí, que é a Brasil Pesca e Armas. Brasil Pesca e Armas fica ali na Castelo Branco, no setor Coimbra. Próximo ali a próximo a Walter Santos. E a Brasil Pesca e Arma tem tudo que você pode imaginar para pesca, tem ali para camping, mergulho e também não podia deixar de falar aí para os CACs, para os policiais militares e todos os policiais das forças auxiliares aí e também das Forças Armadas, que eles têm armas, condições especiais para você e também tem munição. Procura o pessoal lá e diga que você viu aqui no Calibre da Liberdade, no Calibre Podcast aqui, sobre a Brasil Pesca e Armas. Bruno, muito obrigado pelo apoio e nós estamos juntos, tá? Então tem que dar apoio. Tá certo. Eles vieram aqui e falaram de pesca esse dia. O rapaz é bom na pesca que eu vou te falar, Bacana, viu? Rodrigo. Bom, então vamos lá, coronel. Eu me interesso muito, assim, já assisti 2 palestras do senhor, né? Sim. Uma foi até o fim, do começo ao fim, a outra eu não estava sabendo, porque cheguei lá na associação, o senhor estava lá, né, com o projeto, e eu falei, gente, eu queria ficar, tinha um outro compromisso de uma visita, mas aí, graças a Deus, lá em Goiás, né? Isso, deu na certo. cidade de Goiás deu certo. E muita coisa, eu tive essa experiência, eu acho que é importante ver, você que nos está assistindo, vai escutar o coronel, e mudei minha vida pelas dicas, né? E já estou pondo em prática já algumas dicas, eu vou deixar ele falar, porque não vou adiantar não. Coronel, como é que começou todo esse processo aí de ver essa importância? O senhor falou que foi por causa do... Testemunho pessoal. Eu falo, nós estamos aqui com vários símbolos militares, né? Estou vendo aqui um bonequinho com o símbolo do comandos, né? Isso. E eu tenho uma formação em ações táticas especiais que a gente fala que é levado ao extremo, né? E quando você é levado ao extremo, em situações de curso, mas que vão te preparar para a vida real, isso te credencia a ir para o combate, né? Então, assim, do ponto de vista financeiro, eu acho que Deus permitiu que eu fosse levado ao extremo nas condições financeiras ali com financiamentos, utilização de crédito indevido. E essa superação de lá para cá me credencia, porque, como a gente fala no curso, o frio da desgraça, você sabe como ele é, né? Então, eu sei o que uma pessoa endividada ela pensa, o que ela passa, as pressões que ela sofre, né? O que é você receber, mas o seu salário não chegar no final do mês, né? Você montar ali alguns sonhos, alguns projetos, mas você não consegue realizá-los, não consegue tirar do papel. Então, eu sei tudo isso, porque, como eu até falo, o que me credencia a falar sobre isso é o que eu passei e a transformação que eu tive utilizando meio que um método, uma metodologia. Porque se existe uma certa sequência lógica, né, e eu percebi isso lendo vários livros e fazendo vários cursos de educação financeira, a gente pode criar isso como método e transmitir isso. E é justamente isso que a gente traz hoje aqui nesse podcast. Então, eu até falo para os amigos que quiserem, né, pegar aí uma caneta e um papel, que a gente fez aqui um roteiro, que vocês vão economizar a leitura de pelo menos 30 livros de educação financeira hoje. Que hoje é a metodologia tua, né? Isso. Ou seja, você pegou a experiência e criou a sua metodologia. A gente batizou como wisdom, né, que significa sabedoria. Sabedoria é quando você tem acesso a um conhecimento e aplica ele. E é esse o conceito de educação financeira, né? Quando você adquire conhecimentos em finanças e aplica isso para tornar a sua realidade mais, vamos dizer assim, mais realizadora, né? Porque é muito frustrante, né, Rodrigo? Por exemplo, você trabalhar o mês inteiro e aí você recebe seu salário e você fala, eu vou pagar todo mundo e não vou ficar com nada. Mas está errado. Você tem que ficar com alguma coisa, você tem que desfrutar dos seus sonhos, né? Você tem que se pagar. E isso só acontece a partir do momento que você se organiza. O trabalhador é digno do seu salário, né? Justamente, né? E do ponto de vista cristão, já trazendo aqui a bola para a Bíblia, né? A Bíblia tem mais de 2.350 versículos que trata sobre bens, dinheiro, finanças e posse. A Bíblia fala mais sobre bem, sobre dinheiro, do que salvação. Sabia disso? Porque é o que mais concorre com Deus. É o mamon. Né? E eu falo que o problema do dinheiro não é quando ele está no bolso, mas quando ele está no coração dele.
E tem muitos cristãos que, quando vão batizar, tira a carteira para fora d'água e fala que na carteira Deus não manda. Né? Essa é novidade. Tal como os guerreiros, né? Lá, quando ia batizar, tirava a espada para fora, né? Não, eu que vou matar. Então, é a mesma cena, né? Mas o que acontece? Do ponto de vista cristão, tem duas máximas, né, que a gente trata logo no começo do CRAU, que é o seguinte: existe a parte de Deus e existe a nossa parte. A parte de Deus é a parte da soberania. Deus é o Deus provedor. Ele é provedor na sua vida para suprir todas as suas necessidades, tal como ela está em Filipenses 4,19. Só que o que acontece? A nossa parte é a parte da mordomia. O que é mordomia, Rodrigues? É quando você tem diligência, quando você tem o dever de cuidado com aquilo que Deus te abençoa. E eu digo que, por exemplo, nos 15 primeiros anos da minha carreira, eu não fui diligente, eu não fui um fiel mordomo, mas porque eu desconhecia os princípios bíblicos e também desconhecia as técnicas de educação financeira para me modelar. Então, qualquer ideia, o que a gente traz nesse método? A gente traz, então, técnicas de educação financeiras aliadas aos princípios bíblicos, para que o cristão, para a pessoa que crê em Deus e crê na palavra de Deus, possa, então, viver em verdade, né, e ter uma vida plena, certo? Eu confesso que eu passei duas fases difíceis da minha vida financeira. A última vez, eu tinha perdido um trabalho. Parece aqui esse depoimento de algumas igrejas aí, né? Eu estava assim, sem emprego, né, devendo uns 30 mil reais, o carro estava fundindo o motor. Aí encontrei com um amigo num posto de gasolina e como é que você está? Foi meu professor no primeiro curso de teologia. Aí falou: professor, tá bem, mas eu tive um problema financeiro, assim. Mano, compra um livro, né? O homem mais rico que já existiu, lê, pega um caderninho, faz o que ele fala para você fazer. Eu falei: tá. Aí ele falou assim, ó: em 6 meses sua vida muda. Eu falei: Jesus amado. E realmente tem livros que mudam a vida. Foi 3 meses. Irmão, foi 3 meses. Eu consegui pagar os 30 mil, comprei um carro zero e é claro que eu tinha arrumado um novo trabalho. Graças a Deus, a gente também já tem testemunhos desse com a aplicação desse método nosso. Método, né? Dias atrás eu orientei um tenente, em uma conversa com ele, de mais ou menos 1h30, ele conseguiu organizar a vida dele. Olha aí. Ele pagou um apartamento, ele saiu de empréstimo consignado de 100 mil reais e ele fez até um postzinho depois me agradecendo, até publiquei no meu Instagram. Ele: olha, agradeço ao senhor porque o senhor ajudou a minha vida. Da mesma forma, tem uma senhora que ela era professora da rede municipal, Rodrigo, e com um salário muito pequeno ela disse que não conseguia fazer nada, né? E aí a gente fez um curso com ela e a gente orientou ela a empreender naquilo que ela tinha paixão, habilidade, e as pessoas procuravam ela porque ela era boa. E ela fez lá um kitzinho de festa na pandemia e montou o Lena Bolos. E ela vendia lá um bolo 2 quilos, 100 salgados e 2 cocas por 150 reais no bairro dela. Ela estava tirando por semana o salário dela mensal, né? Então, assim, são situações que a gente vê que realmente impactam a vida da gente, né? Eu vou aproveitar aqui e vamos divulgar o Instagram, pode ser? Pode ser. É esse aqui, Jonathan Tarley? Tenente Coronel Tarley. Aí tá Jonathan Tarley. Isso. Não, é porque tá o Tenente Coronel Tarley, embaixo tem o nome, né? Isso, e Tarley tem poucos, né, no Instagram, né? Só tem 4, o senhor mais 3. Estamos com o braço cruzado. É o primeiro que saiu, isso mesmo. Isso. Aí, pessoal, Tenente Coronel Tarley. Isso, com Y no final. Isso. Então, já estou seguindo aqui, que eu achei que estava seguindo. Não é porque eu tenho várias contas aqui. Certinho. Rodrigo, aproveitando essa deixa que você me deu do livro, né, eu falo que alguns conceitos são decisivos em educação financeira. E eu digo que o primeiro e o principal deles é que muitos educadores chamam de mindset. Tem até um livro com esse nome, né? Mindset. Eu tenho ele. Quer dizer, maneira de pensar, né, o seu modelo mental. Por que eu falo que o mindset é tão importante em educação financeira? Porque muitas vezes a gente compromete ou fica endividado por algumas situações relacionadas à sua mentalidade. Então, por exemplo, a gente vem de família humilde, né, pai taxista, mãe costureira, e que em determinado momento a gente alcança um serviço público, ganha uma estabilidade, e naquele momento você quer, então, realizar os seus sonhos de maneira muito rápida. E aí o que acontece? Você utiliza de troca intertemporal, utiliza de créditos, de financiamentos, né, para viver um status, um padrão de vida, né, e realizar seus sonhos, desejos, mas tudo muito rápido e sem planejamento. Então, quando a gente trata em Mindset nos nossos cursos, a gente fala: olha, você tem que ajustar o seu padrão de vida ao momento que você está vivendo. E eu digo que para quem está endividado, o melhor caminho é fazer um degrau abaixo, porque geralmente ele se endividou porque ele deu um passo muito maior que suas pernas poderiam alcançar. Então, o que ele precisa fazer? Não, vamos voltar aqui um pouquinho. Eu tá com 3 carros, dá um carro, você, meu amigo, vende um carro desse e passa a régua no que você deve. Sai fora de agiota, sai fora de consignado, financiamento. Então, quando a pessoa ajusta a sua mentalidade,
ela tem o potencial para ter uma qualidade de vida melhor a partir dos demais conhecimentos. Por quê? Você organizou a sua mentalidade, seu mindset está ajustado agora. Qual que é o próximo passo, Rodrigo? Tudo na vida que você quer organizar, e aí eu cito sempre o exemplo do médico, né? Você viu na nossa palestra lá, você tem que procurar fazer um diagnóstico. Depois que você parou, falou, olha, a forma como eu estou administrando meu dinheiro não está certo, né? Não está dando certo. Então o que eu preciso fazer? Vamos fazer aqui um diagnóstico, vamos colocar no papel. E esse colocar no papel é o que a gente chama de fazer um orçamento, né? Que é saber de onde vem o seu dinheiro, o que está entrando e o que está saindo. Eu falo que por 15 anos eu nunca tinha feito isso. E eu aposto que tem muita gente que está nos ouvindo aqui agora que nunca fez isso. Nunca colocou no papel ali esse mês de março, né? Recebeu tanto, gastou tanto, né? Tem ali água, energia e tudo para pagar. E aí ela nem sabe o que sobra e nem para onde vai o seu dinheiro, né? Aí fica difícil, né? Aquilo que você não mede, você não administra, né? Então, assim, primeiro passo, mudou a mentalidade. Segundo passo, faça um orçamento, coloque tudo no papel. E quando você coloca no papel, é muito importante que você faça uma lista ali dos seus comprometimentos financeiros. Ou seja, você vai separar, né, aquilo que é dívida. A casa que você financiou, o carro que você comprou, o consignado que você tem, né, o empréstimo com parente. Para que você precisa fazer isso? Para saber como que está o seu grau de endividamento. E olha que quando eu fiz o meu, eu assustei. Foi, né? Dava uma lista de pelo menos mais de 10 comprometimentos. Caramba. Casa, carro, Igual consignado, cartão de crédito, parente. você sai comprando e não sabe Não, quanto que tá. e aí, Rodrigo, quando você faz esse diagnóstico, o que eu fiz? Eu somei tudo aquilo que era comprometimento financeiro e peguei tudo que eu tinha de patrimônio para ter o meu patrimônio líquido. Porque as pessoas não fazem essa conta, né? Do que você tem de patrimônio real, imóvel, veículo e tudo, e subtrai por aquilo que você deve. E eu percebi, Rodrigo, que estava zerado. Eu falei, cara, eu trabalhei 15 anos para estar com meu patrimônio líquido zerado. Eu falei, cara, isso é de uma covardia muito grande. Eu falei, não, eu vou adotar isso como propósito de vida para ensinar as pessoas depois que eu conseguir me organizar. Então, a gente se organizou, né? Fez, então, um orçamento, né? E quando você faz o orçamento e você percebe ali que, por exemplo, você vai receber um 13º, umas férias, ou você está com algum bem que você pode vender, você percebe que você pode utilizar esse recurso para quitar as suas dívidas, porque tem que ser sua prioridade. Porque assim, a gente quando fala em finanças, você começa a ter um planejamento. Porque lá atrás a gente não teve planejamento nenhum, né? Foi comprando tudo. Então, olha só, quando começa a me organizar, você percebe que não dá para conseguir tudo ao mesmo tempo, né? Então você começa a planejar. E planejamento, Rodrigo, em finanças, a gente fala que pode ser em curto prazo, médio prazo e longo prazo. Curto prazo em 1 ano. Então, 2023, qual que é o seu objetivo? Nós vamos eliminar nossas dívidas. Então tá, o que eu vou fazer? Não vou gastar mais, vou listar as minhas dívidas, vou pegar alguns bens que eu tenho que eu não uso ou que não faz falta para mim e vou dispor desse recurso e vou destinar para a quitação de dívidas, né? Vou priorizar juros maiores e aquelas dívidas que geram constrangimento para poder eliminar ali os meus comprometimentos financeiros, né? E assim, Rodrigo, tudo que você coloca no papel, Harvard já dizia isso, tem uma possibilidade muito grande de dar certo. Então, quando você faz isso, você está fazendo ali um plano, né? Você faz um plano e você executa ele, no final dá certo. Entendeu? Ah, vou vender aqui um carro de 100 mil, vou comprar um de 30, vou pegar 70 e vou eliminar ali um consignado, vou eliminar aqui um empréstimo com agiota e sair de juros aí altíssimos. Depois que a pessoa faz isso, faz o seu orçamento, ajustou sua mentalidade, você vai ver que vai começar a poupar, vai começar a sobrar um recurso. Aí a pessoa assusta, mas está sobrando? Tá, porque você está ajustando o seu orçamento à sua realidade financeira. E qual o momento certo para poupar, Rodrigo? É antes ou depois de pagar as dívidas? É depois de pagar as dívidas. É antes. Você fala poupar? Poupar. Uai, Porque olha só, pensa comigo. deixa eu ver aqui. Não, cê- eu paguei minhas dívidas e depois. Depois eu não, comecei depois não a vai poupar. sobrar, Rodrigo. Ah, você fala no mês, né? É no mês, igual Ah, agora. Não. Eu fazia assim, ó. Eu peguei. Eu tava muito endividado mesmo, mas muito. Não sobrava nada. Aham. Então eu tava tendo que negociar. Isso. Quando tá negociando, aí não sobra mesmo. Aí na hora que eu minimizei, Aham. aí o que eu fiz? Eu falei, ó, R$ 100 eu vou pôr aqui. Isso. Aí eu comecei a pôr assim, Isso. R$ 100 numa previdência daquelas de banco. Entendi. 50, não, comecei com 50. Mas R$ 50. eu falo que o momento certo de poupar é quando você recebe. Porque olha só, depois que você Tipo faz o dízimo, orçamento. né? Você já arranca o dízimo. Justamente, Já, é a mesma lógica. Porque primeiro você tira a parte que não é sua, né? Que é a parte de fidelidade, né? Eu falo que é a parte de honestidade, né? Depois você faz uma separação de um recurso para ser generoso, né? Você tira um valor ali para você abençoar as pessoas com cesta básica, porque eu falo que a generosidade também é a chave contra a ganância. E é a chave também da prosperidade, sabia disso? Pessoa que é ganancioso, avarento e orgulhoso não consegue abençoar ninguém. Né? Então, assim, a pessoa ela poupa ali, primeiro, para quem é cristão, né? Os seus dízimos e ofertas, depois para a generosidade, depois ele tira uma parcela para ele investir,
depois tira uma parcela para ele realizar sonhos, aí depois ele tira uma parcela do seu consumo e no final ele paga suas contas. Você sabe de onde que eu tirei essa métrica? Do livro Os 5 Segredos da Riqueza, Robert Dalton. Esse eu não conheço. Eu falo que é um livro que deveria ser de cabeceira de todo cristão. Ele tem uns potes e ele ensina a técnica dos potes, que é uma métrica para você dividir o seu salário. Ou para quem quiser fazer de uma forma mais simples, né, os educadores financeiros falam que é na métrica 50, 30, 20. 50% para suas dívidas, 30% para o seu consumo e 20% para você ofertar, ser generoso e investir. Né? Se dividir o seu salário em 3 partes, logo no começo já alocou cada uma parte, no final vai dar certo. Isso te dá equilíbrio financeiro. Vou fazer uma proposta aqui. Ah. Essa parte dos princípios bíblicos dá para gravar um podcast? Dá, sim. Então vamos falar hoje então até o 4º aqui, né? Aí esse princípios bíblicos aqui a gente fala. A gente volta na próxima. Estou à disposição. Pode ser? Pode ser. Então tá bom, combinar. Aí vamos, então, que o irmão já está falando da métrica aqui, né? Isso. Mas aí a gente pode dar voltar um pouquinho, vamos falar mais amplamente, né? Essa questão das dívidas, né? Que eu acho que todo mundo tem mais problema nessa questão da dívida. Dívida, né? Caneta e papel na mão. Como eu disse, né? 80% das pessoas passam por esse problema, né? Na Europa, é até chamado porque isso aqui gera doença mental, sabia? Pode gerar depressão, até mesmo em alguns casos suicídio, né? Então, na Europa é chamada a doença do dinheiro, quando as pessoas têm muito comprometimento financeiro e não conseguem se ajustar. Porque qual homem, especialmente o homem, né? Qual homem quer bater no peito e falar que está endividado? Ninguém quer passar por isso. Só que tem algumas causas da dívida que às vezes a gente não espera, como por exemplo o desemprego, uma separação, né? Um descontrole. O descontrole eu até que falo que é a falta de educação financeira mesmo. Mas no caso do desemprego, divórcio, são situações que podem ser supervenientes. Você não esperava aquilo, mas aconteceu. Né? Então, assim, ela tem causas diversas, mas a principal causa do endividamento é a ausência da educação financeira. A pessoa está com status, ela está com um padrão de vida acima da sua possibilidade, ela não tem controle nenhum do seu orçamento, ela começa a ter sonhos e desejo, quer realizar tudo muito rápido ao mesmo tempo. Por exemplo, tem médico que ganha 100 mil reais, que o cara é todo endividado. O cara compra uma casa no condomínio, compra uma BMW, né, e o padrão de vida é muito alto. Daí a pouco, o que ele paga de parcela consome todo o salário dele. E acaba tendo que fazer vários plantões para poder pagar um consumo muito alto. Então, assim, não é privilégio, dívida de quem ganha pouco. Tá certo? Eu falo que para quem ganha pouco é mais difícil fazer a gestão desse orçamento, porque às vezes com a inflação e com o custo de vida hoje, as coisas estão muito caras. Então, a pessoa ganhando aí R$1.000, R$1.500, realmente está muito difícil de passar um mês. Eu falo, Rodrigo, se você me perguntasse qual seria um salário mínimo bom hoje, R$6 mil. Um salário mínimo hoje para a pessoa com esse padrão de vida, né? Com o alto custo de vida que nós temos hoje, né? Pela inflação, que aí aumenta os preços, né? A pessoa teria que estar ganhando R$6 mil para consumir e honrar seus compromissos, né? E poupar um pouquinho. Isso, e poupar um pouquinho. Agora, olha só, eu falo que as causas muitas vezes estão atreladas à falta de educação financeira porque a pessoa utiliza muito crédito. O crédito, ele acaba sendo um vilão para a gente. O cartão de crédito, o que é crédito? Né? É o uso do dinheiro que alguém te empresta. Só que ninguém te empresta nada de graça. A pessoa vai cobrar juros, não é isso? E quanto mais fácil o crédito, mais alto os juros. Então, aquele crédito que você pega lá no banco, né? O crédito pessoal, você pega 5, você vai pagar 35. Nossa. Você pegou o cartão de crédito, pagou ali o mínimo, né, do rotativo, você vai pagar 5 vezes aquilo. Né? Você usou lá o limite de cheque especial, virou um buraco negro. Crédito consignado é baratinho, agora não é baratinho não. Faz a conta, pega aquele panfletinho, toda vez você vai ver que pegou 100, você vai pagar quase 200. Pegou 50, você vai pagar quase 100. Porque existe um negócio que as pessoas não fazem conta, que é o custo efetivo total. Entendeu? Por mais que falar que é 1,5, quando você joga no final e multiplica ali parcela vezes a quantidade de meses, vai sempre dobrar, Rodrigo. E aí você pensa o custo do dinheiro no tempo. Você pensa, fala, cara, eu peguei 100 mil, vou pagar 200 mil em 5 anos. Você está comprando dois produtos. E o quanto isso compromete, Rodrigo, a sua experiência de vida. Porque quando você faz isso, você não consegue viajar mais com sua família, você não consegue colocar sua família morar num lugar bom. Né? Eu falo que moradia, alimentação e lazer é o que te traz qualidade de vida. E aí, é quase que uma estratégia do inimigo, para quem é cristão. Né? O inimigo vem para matar, roubar ou destruir. Então ele te compromete, te deixa cego diante dessa situação para inviabilizar você tem uma vida plena, como é aquilo que Cristo quer para nós. Né? Deus nos criou para que nós vivêssemos em abundância, e às vezes nós estamos sendo privados por falta de sabedoria e por falta de conhecimento. Né? Então, olha só, eu citei aqui as causas das dívidas, né? Agora as consequências. Dívida, ela gera constrangimento familiar,
cara pega dinheiro emprestado com a família, não consegue pagar. Constrangimento até judicial, porque não paga a parcela do carro ou da casa, vai a leilão, né, vem ali a busca e apreensão. Começa a surgir problemas de ordem psicológica, a pessoa se fecha, não participa de mais nada, não tem condição financeira de participar, acaba dando uma depressão. Segunda maior causa de divórcio, Rodrigo. Financeiro. Problemas financeiros. Problemas financeiros. Só perde para a infidelidade. Então, olha só, e por último, né, e eu considero mais grave, é quando a pessoa chega a tirar a sua vida. A gente sabe de casos disso. Que a pessoa não consegue. E eu falo, cara, só não tem jeito para a morte. Endividamento tem jeito. Ainda mais agora a gente tem uma lei do superendividamento que permite até mesmo de forma judicial você colocar todos os seus devedores na mesa e falar, olha, eu consigo pagar vocês em 5 anos, pagando tanto para cada um e garantir minha subsistência. Pode ser feito isso via judicial. Seria quase que uma recuperação judicial do CPF. Né, da pessoa física. Então, existe uma lei hoje que... O americano tem muito isso. Né? E essa lei é nova, acho que ela é do ano passado. Então, ela garante isso. Então, olha só, para os amigos que estão endividados, estão nos ouvindo, fala, meu amigo, tem jeito. Só não tem jeito para a morte. Depois que morrer, acabou. Aí fica a família sem arrimo, né? E agora você me pergunta, né, Rodrigo, qual que é a solução, então, para sair da dívida, né? Eu já comecei aqui a dar um spoiler antes, quando eu falei para você relacionar as suas dívidas. Relacionou as suas dívidas, coloque ali, né, o percentual de juros que você está pagando, priorizando aquelas mais altas ou aquela que gera maior constrangimento. Depois de feito isso, para de gastar. Para de comprar. Porque olha só, Rodrigo, o nosso salário é como se fosse uma caixa d'água. Né? Tá entrando, e muitas vezes você tem uma única fonte de renda e tem vários vazamentos. Quando você faz um orçamento e faz ali a listagem dos seus comprometimentos financeiros, você consegue perceber onde está o vazamento e você vai começar a estancar. Elimina desperdício, elimina supérfluo. Exemplo de desperdício. Você está pagando ali um telefone fixo na internet, mas você nem tem telefone fixo em casa. Você está pagando um plano ou uma cota lá em Caldas Novas que você nem usa. Né? Então, vamos eliminar isso aí. Desperdício é para ser eliminado. Taxas, tarifa de banco, que às vezes você está pagando, nem lembra. Aqueles programas de televisão que você paga vários ali aplicativos para usar e nem usa, ou usa só um. Então, vamos começar a cortar. Fala que gasta igual unha. Toda semana você tem que cortar. Né? Cortou, eliminou o desperdício, o supérfluo, e a gente começa, então, a otimizar as nossas necessidades. Então, olha só. Eu preciso fazer minha compra no supermercado. Vamos fazer a compra semanal ou a cada 15 dias. Compra de fruta e carne. A gente vai naqueles dias em que tiver aquelas melhores oportunidades. Isso, ofertas, né? É o chamado, quando você vai na feira, né? Horário da xepa. Isso. Mas olha só, eu digo que, sabe qual a melhor solução de todas? Eu falo que eu utilizei para minha vida, foi fazer a técnica que eu chamo de 1 degrau abaixo. 1 degrau abaixo. Eu tinha um carro, um Sonata de 60 mil reais. Mas esse carro, 30 mil era do banco, 30 mil era meu. Eu vendi o Ágio, comprei um Sandero. O povo olhou para mim e falou assim, capitão, você quebrou. Eu falei, quebrei não, agora eu estou organizando. Saí de parcela de 1.000 e tantos reais. Primeira mudança minha. Segunda mudança, chamei a esposa, falei, olha, a nossa casa, 3.300 de parcela, jardineiro, piscineiro, energia, água. Final das contas, 4K. De comprometimento com um imóvel. Caramba. Um imóvel que tinha 3 quartos, 5 banheiros e era só eu e minha esposa. A gente não usava a parte de cima. Eu chamei ela e falei, olha só, esse imóvel pra gente é desperdício, é trabalhoso para você cuidar e é trabalhoso para mim manter. A gente ficou nesse imóvel 1 ano. O que eu fiz? Falei, olha, e aí a decisão de família, né, Rodrigo? Vocês têm que conversar com a esposa. Falei, olha, vamos vender esse imóvel e comprar um mais compacto e mais ajustado à nossa realidade. Nós ainda não temos filho, nós não precisamos desse imóvel desse tamanho. Né? O que a gente fez? Anunciou o imóvel para vender o Ágio. Quanto tempo demorou? 2 anos. Nossa. 2 anos. Porque, assim, vender imóvel não é do dia para a noite. Né? 2 anos... A liquidez é mais demorada. Né? Justamente. Aí você falou o ponto certo. Liquidez. Imóvel é excelente para quem é conservador, mas não tem liquidez. Então, quando eu vendi essa casa, Rodrigo do céu, parece que eu tirei um abacaxi do tamanho do mundo das minhas costas. E eu digo que foi uma das maiores mudanças que eu fiz. Porque aí o que eu fiz? Eu peguei o Ágio e comprei uma casa boa, só que mais compacta, de menor valor, mais ajustada à minha realidade. E saí daqueles 4 mil de comprometimento por mês só com financiamento. Rodrigo, isso me permitiu visitar a praia levando minha esposa e meu pai. Entendeu? Eu nunca tinha levado minha esposa no Nordeste, nunca tinha conhecido nenhuma praia. Entendeu? A gente não tinha tido experiência de vida. E aí quando a gente fez essa viagem, eu falei, cara, isso aqui vale muito mais, as experiências valem muito mais do que os bens. Né? E às vezes a gente fica muito apegado em bens. E o que eu fui? Eu fui dando uma enxugada. Tinha um lote, vendi o lote, vamos pagar a casa. Para que a gente não tenha financiamento imobiliário. Então, assim, quitou a casa, quitou o carro, as coisas organizadas, tem um orçamento, eu falo,
Ah, coronel, me dá uma dica para ficar rico. Fala, cara, eu ainda não estou rico, eu ainda não sou milionário. Mas graças a Deus a gente tem uma vida organizada e vive bem, né? justamente. E está estabilizado. Né? Então, eu acho que é isso que credencia. E é isso que a gente busca, né? Viver em paz. Né? Então, essa solução, do um degrau abaixo, eu digo que é a principal e a mais assertiva que a gente pode tomar. E depois que faz isso, você falou, começa a fazer as poupanças, os orçamentos ou ao mesmo tempo? Você tinha falado que o certo era fazer o orçamento ele é mensal, né? O orçamento você pode fazer. O orçamento é o que eu faço na planilha, né? Isso, a planilha. E assim, eu falo que... No Excel, aí lá eu ponho assim, saúde, educação... Isso, justamente. Aí tem... Eu falo que tática não é matemática, Rodrigo. Eu não gosto muito de planilha, padrão. Não, né? Pega uma folha de papel e anota, pão de padaria. Entendeu? Meu salário é tanto, eu estou gastando tanto com plano de saúde, tanto com energia, mas o que é importante? Que você tenha um calendário de pagamento. Dia 3 vence a energia, para não pagar a multa, nem juros e não passar por constrangimento. Né? Então, assim, faz sua tabelinha ali, né, de acordo ou no celular, no bloco de notas, ou por meio de aplicativos, né, tem aplicativos que fazem isso. Mas o que é importante? Porque quando você começa a fazer esse orçamento mensal, você vai começar a perceber que vai sobrar, que é o poupar, né? E o primeiro objetivo quando você vai poupar, eu já vou entrar no próximo tema, é para você constituir a sua reserva de emergência. O que é reserva de emergência? Né? Você pagou as suas dívidas ali, você começou a poupar, quando eu já vou investir, vou abrir a bolsa. Não, calma, pé no freio aí. Cria um colchão de segurança para você. O que é isso? Tira ali, eu falo aqui para servidor, se tiver 3 vezes o seu custo de vida com liquidez, né, num aplicativo ali, num banco ou em renda fixa, que você pode pegar a qualquer momento, já é uma boa reserva de segurança. Mas os educadores financeiros falaram que para quem é autônomo, essa reserva tem que ser de 6 a 12 meses. Exemplo disso, na pandemia, fecharam alguns comércios. O camarada ficou sem emprego 6 meses, esperando bolsa do governo. Quem tinha reserva de emergência, 6 meses do custo de vida, conseguiu ficar em paz. Não vou dizer tranquilo, né? Mas assim, ele tinha uma paz porque ele tinha de onde tirar. Agora, quem não tinha essa reserva, começou a vender carro, vender moto, pedir ajuda para os parentes, né? O que teve, assim... E aí a gente vê também onde é desvalorizado o povo, né? Assim, muita gente teve que ajudar nessa pandemia porque as pessoas ficaram sem recursos mesmo de uma hora para outra. E isso era esperado. E também mostrou, não era esperado, né? Que entra essa questão da reserva de emergência. Isso. A reserva de emergência é para isso. É para cobrir imprevistos. Só que ela não é só para desgraças, né? Ela também pode ser utilizada para coisas boas. Ela pode ser também, quando eu falo colchão... Oportunidade. Legal. Rodrigo, você assistiu a palestra. Então, olha só, por quê? Você olhou no LX ali, você está querendo trocar de carro. Né? Você viu lá, a mulher está vendendo um Corolla, se for no Pix é 60, eu entrego por 50 no Pix. Acontece isso, a pessoa às vezes está precisando de dinheiro para liquidar ou resolver alguma situação. Então, sim, você consegue alcançar alguns negócios bons quando você tem esse colchão de segurança. Né? E aí a pessoa, depois que tem essa reserva, Rodrigo, aí sim pode começar a pensar em investimentos. Né? Entra no crédito? Crédito, né? Investimento é mais embaixo. Né? Olha só, a questão do crédito, eu até coloco um tópico à parte sobre ela, porque, como eu disse, né, ela pode ser um vilão, na maioria dos casos tem sido, né, porque ela gera endividamento. Né? A única possibilidade que os educadores financeiros falam que é possível você utilizar um crédito para benefício seu é na alavancagem. O que é isso? Você tem um lote aqui na Avenida T2, né, e esse lote, se você fizer um galpão, aqui com 400 mil reais, você pode alugar esse galpão por 6 mil por mês. Aí você pensa, poxa, se eu fizer uma alavancagem, eu tenho um recurso, né, se eu conseguir um recurso junto ao banco para essa construção, o dinheiro que eu vou ter de lucro ou de renda passiva, né, vai me custear a parcela que eu comprei e ainda vai sobrar uma beirada para mim. Isso é uma alavancagem. Então, se é um negócio que você entende, que você tem lastro, que você sabe que vai trazer um retorno, a alavancagem, justamente, né? só não vai arriscar. Você não pode voltar justamente, lá. Só não vai me fazer aqui um empréstimo 100 mil para comprar um Bitcoin, que você não sabe. Hoje ele está 140, amanhã ele pode estar 30, né? Então, assim, a alavancagem é para isso, certo? Não, ótimo. E alavancagem, uma vez eu fiz uma alavancagem. A gente precisava, foi para a compra do carro. Mas alavancagem de 1 mês. Por quê? O dinheiro estava no investimento. Se eu tirasse naquele momento, eu perdia
um lucro de um mês. Entendi. Então eu passei no cartão de crédito, quando foi no outro mês, repôs. eu tirei do investimento e Ah, tá. Para não perder o juro que você ganharia. não perdi o juro que eu Entendi. ganharia. Então, assim, quando você tem lastro, Rodrigo, você pode usar o crédito. Eu falo lastro é quando você tem uma reserva que cobre o que você está gastando. Por exemplo, eu tenho uma amiga tenente que ela faz isso. Ela tem lá, por exemplo, o custo mensal dela, ela gasta por mês com os gastos dela R$3.000. Então ela sempre deixa 3.000 aplicado e no final do mês ela paga o cartão de crédito. Mas o limite dela do cartão é 3.000, ela nunca gasta mais do que isso. E ela utiliza o recurso e aí faz a utilização da pontuação e tudo. Eu só sou meio, assim, eu acho que as pessoas têm que tomar muito cuidado com a pontuação porque ela estimula muito o consumo. Né? A pessoa, Vou pontuar, não, vou consumir para pontuar. Isso, justamente. Então aí essa lógica ela torna-se um pouco prejudicial para a pessoa. Né? Rodrigo, e continuando aqui, né, nos nossos tópicos, é muito importante que as pessoas tenham um planejamento financeiro ajustado ao seu time de vida. Como eu disse, né, a casa naquele momento para mim que eu tinha comprado, ela não estava no time adequado, porque era uma casa muito grande para uma família muito pequena. Né? E quando a gente fala em planejamento financeiro, a gente pode dividir em 3 momentos. Curto prazo, seria aí 1 ano, até 1 ano. Médio prazo, aí num patamar de 5 anos. E longo prazo para projetos há mais de 10 anos. Num curto prazo, em 1 ano, qual que é o objetivo principal? Vamos eliminar as dívidas. Né? Em 1 ano, então, eu vou adotar as medidas necessárias para terminar 2023 com o seu dia D, seu dia sem dívida. Vou vender o carro, vou destinar um 13º, vou pegar as férias, vou trabalhar mais, vou conseguir uma renda extra para eliminar tudo. Feito isso, então vamos para o plano curto, no médio prazo, né, em 5 anos. Vou montar aqui minha reserva de emergência até ali o mês de março do ano seguinte. Né, 3 meses eu vou deixar ali um aporte para custear o meu consumo, deixar guardar pelo menos 3 meses aquilo que eu gasto. Né. Feito isso, aí você pode planejar para os seus sonhos. O cara quer comprar um barco. Né? O sonho dele é ter um barco. Então ele pode ali planejar, ele fala, não, eu consigo poupar aqui 2.000 por mês, o barco que eu quero custa 20.000, então em 10 meses eu vou lá e compro o barco à vista. Rodrigo, você não sabe a satisfação que é você ir lá e comprar um bem, poupando e comprar à vista. Eu fiz isso com o meu carro. Eu até estava te contando ali o testemunho, né? Por muito tempo eu andei em carro de 18, 20 mil reais, até brincou, né? Do Logan, né? Do Sandero. Então, porque são carros baratos, né? E que para você economizar é excelente, porque o carro consome pouco, não exige um seguro, porque não é visado para roubo, né? Se tiver ali arrumadinho, não vai gastar muito com mecânica, né? E nesse período você consegue poupar o dinheiro para fazer a troca. É essa a estratégia. O ideal, Rodrigo, é sempre que a gente possa poupar antes para conquistar depois. Isso, entendeu? A gente inverte essa lógica. Né? Até porque você consegue barganhar, né? Você consegue... Eu tenho aqui... Justamente. Não, faz uns R$1.000 aí que eu pago agora. Justamente. Rodrigo, assim, a gente, ora é comprador, ora é vendedor. E a gente sabe, por exemplo, você está com um bem lá, você pediu 25 mil e está demorando vender. Chega um cara e fala, não, eu pago 20 no Pix. Meu amigo, vai embora. Na hora. E daí a gente tem que ter esse pensamento também do lado contrário, né? Se você tem o dinheiro à vista, não tenha vergonha de pedir desconto. Né? Fala, não, o carro é 60, eu tenho 50. Ofereça os 50. Porque você já tem. O mínimo que ele vai falar eu faço por 55. Entendeu? Aí você, não, então vou dar um jeito dos 5 mil aqui. Se organiza e compra, entendeu? Então, assim, a educação financeira não é para você se privar, não é para você ficar murrinha, não é para você deixar de fazer as coisas que você gosta, mas é você se planejar para fazer aquilo que você gosta no tempo certo. Se você gosta de ir lá, eu gosto de churrascaria, então, você quer ir na Nativas, se organiza e vai, cara. Gasta ali R$500, R$1.000 uma noite, mas de forma organizada, uma vez por mês ou 2 vezes, uma vez por semana. O que não pode é todo dia você gastar isso e fugir ali do que você ganha. Se você ganha 50 mil por mês, aí já é outra coisa. Né? Mas o que acontece? Os recursos, eles são limitados e as necessidades, elas são escassas. Né? Então você tem que ajustar a sua realidade para viver bem. Certo? Essa questão aí é muito importante, que volta lá também no orçamento. Eu faço na planilha, eu que faço, mas a esposa, porque a esposa ela é funcionária de um órgão que ela mexe com planilha sempre. Então, aí, o que nós fizemos? Até foi ideia dela e tudo. Gastamos muito. Agora, vamos ver que é onde na planilha que a gente pode diminuir. Isso. Se é na alimentação, se é no passeio. Isso. Quando você tem um controle, é o ideal. Você sabe, não, nós precisamos comprar alguma coisa, um bem. Eu quero sair do apartamento e ir para casa. Isso. Então, eu preciso comprar uma casa no condomínio fechado ou então construir, um exemplo, né? Certo. Aí, não, então tá. Então, onde que nós vamos poupar? Vai lá na planilha,
E fala assim, não, aqui ajusta. isso aqui eu não preciso, eu vou tirar. É. Então, é por isso que eu gosto da planilha. É. Né? Mas tem gente que gosta do papel. É. O meu pai mesmo, ele Eu também gosto muito de faz papel. muito no papel. Eu também sou muito do papel. Mas peraí, deixa eu ver aqui. É. Mas o bom da planilha que eu vejo é que eu tenho Você desde consegue fazer no ano. 2014. Fica tudo Então, registrado. Você cria as abas ali. Né? As abas que você oculta, depois é só vir arrastando se quiser comparar alguma coisa, né? Show de bola, você já está na frente de 96% da população brasileira. Né? Mas que não tem, você sabe não como? descontrole. Foi quebrando 2 vezes. Né? Quebrei uma vez, né? Tive problema, Uhum. assim, não chegou a divorciar nem nada, graças a Deus, né? Mas deu um atrito, né? O pessoal acha assim que olha pro casamento do outro, acha que é uma maravilha, né? Ninguém sabe mas o que passa, né? foi a primeira vez que eu passei um apuro com a minha esposa, que ela falou, não, mas... E assim, e a gente é o provedor. Depois a segunda vez eu falei, não... E o homem como provedor, né, é um dever do homem, né? Então, assim, a gente tem que ter muita sabedoria, porque é muita gente que depende da gente. Então, assim, eu falo que você tem que ter muito cuidado com suas finanças para poder não prejudicar aqueles que dependem de você. Porque às vezes você está comprometendo comprando um carro caro por status e vai deixar de colocar seu filho para estudar, por exemplo, no IP, que estava aqui atrás. Vi lá, né? Criando para Cristo, né? O slogan. Minhas filhas estudaram lá. E assim, e se tem um investimento que vale a pena, é investimento em educação, Rodrigo. Eu até falo, né, para os jovens, né? Eu comecei a trabalhar, eles me perguntam, né? Comecei a trabalhar, estou ganhando aqui 2, 3 mil reais, o que eu faço? Investe em você. Investe em curso, em formação superior, em especialização. Primeiro, porque abre portas, né? Eu digo, por exemplo, eu com 17 para 18 anos, eu passei no curso de formação de oficiais. Graças ao meu pai, que investiu em mim quando eu estava no ensino médio, porque eu estudei no colégio agostiniano. Foi a bênção de Deus na minha vida, porque aí eu passei e já tive a minha estabilidade financeira. E dentro da polícia, sempre quando eu queria ter acesso a alguma oportunidade, eu fazia um curso. Faz um curso de especialização, faz um outro curso operacional. E sempre mesclando ali, né? Rusticidade e inteligência. Né, fazendo cursos teóricos, mas também fazendo coisas práticas, que são aplicáveis para a atividade operacional. E ajudam demais, né? Demais, entendeu? Então, muitas oportunidades a gente... 90%, 90%. Isso, muitas oportunidades que a gente teve foi em razão de formação. E principalmente que, assim, como vai falar agora, ou já pode perguntar, não sei se eu vou atravessar. Aí, eu tô... até porque quem... dos colegas, né? Tem uma facilidade maior de entender a situação dele do que se você pegar uma pessoa que não passou pelo treinamento. Isso, justamente. Tem isso mesmo? Tem sim. Então, assim, por exemplo, cursos operacionais, a gente arranca as estrelas ali, coloca um número, né, uma numérica, e acaba sendo todo mundo tratado por número. É justamente para isso, para nivelar. Falar, olha, aqui não tem ninguém diferente, são técnicas, doutrinas, aprende aqui primeiro, acabou o curso, volta a estrela, e aí sim, você é autoridade, mas... Então para ele, ou seja, ele já é treinado para ele, tô em dívida, vou vender isso aqui. Então... Da mesma forma para a educação financeira, né? É o que eu falo hoje, assim, eu volto a falar, né? O que me credencia a falar sobre isso é que eu já passei, a gente já mudou, já conseguiu reverter esse quadro. Então, assim, se eu conseguir aplicando esse método, né? É isso que eu quero multiplicar. Né? Porque as pessoas que têm que estejam na mesma situação, ela fala, nossa, se eu fizer aquilo lá, então dá certo. Porque ele fez. Ele fez. É o caminho das pedras. E, Rodrigo, eu vou te falar a verdade, eu já peguei policial para orientar, que o cara achava que não tinha como sair e resolver a situação em 3 meses. Olha Aquele exemplo que eu até mostrei na palestra, né? O cara pegou um 13º, umas férias, eliminou ali um consignado e o outro tinha um HB20, vendeu o HB20, comprou um carro de 20 mil, pegou o dinheiro, quitou o agiota, acabou a dívida dele. Nossa, dorme até mais tranquilo. Não, e o cara, pensa para poder o cara queria aposentar e abandonar a família porque achava que não dava conta de sustentar, ué. Olha só. Entendeu? É o que eu tô falando. Isso aqui, do ponto de vista cristão, é um negócio que o inimigo usa para matar, roubar e destruir as famílias. Então, assim, por isso que eu coloco como propósito de vida, né? E quanto mais a pessoa buscar isso aqui e colocar no papel e se dedicar, maior vai ser a sua transformação de vida. Até chegando ao ponto de conseguir investir. Né? E essa métrica aqui, você vai falar do planejamento financeiro, já falou? Isso, a métrica financeira a gente começou a abordar sobre ela, né? Só para 50, 30, 20? Só para a gente recapitular aqui, Rodrigo, para as pessoas entenderem, que a gente fala às vezes muito rápido e as pessoas não pegam a sequência lógica. Então a gente começou falando do mindset, que é a mentalidade, que é fugir do status, do padrão de vida inadequado, de querer viver conforme o padrão de outras pessoas, fora da sua realidade, né? É comprar coisas que são seus sonhos, mas de forma muito rápida e sem planejamento. Primeiro passo, organizar o seu mindset, a mentalidade. Falar, olha, o que eu fiz até agora estava errado. Segundo passo é colocar no papel o quanto você ganha e o quanto você gasta fazendo um orçamento. Quando você fizer o orçamento, já lista lá os seus comprometimentos financeiros, as suas dívidas e faça um calendário de pagamentos.
Isso é só orçamento básico, com folha de papel, uma folha A4, qualquer um pode fazer isso. Não é? Quando você fizer isso, você vai ver que vai começar a sobrar um dinheiro, né? Que é a poupança. Né? Poupança é o ato de poupar. Né? Existe a caderneta de poupança, que é o mais popular, que paga muito pouco, né, de rendimento, mas a poupança é quando você começa a poupar. Se você tem dívidas, aquele recurso que começa a sobrar, você tem que priorizar o pagamento das dívidas. E eu até falei aqui que para eliminar a dívida não tem nada melhor do que você, primeiro, priorizar aquelas de juros mais altos ou que tem grande constrangimento e utilizar a técnica de um degrau abaixo, que é você dispor de alguns bens caros que você não está usando e pegar aquele recurso e vir eliminando aqui os seus comprometimentos. Foi o que mais deu certo na minha vida, né? Recebi um 13º na férias, vai viajar para a praia? Não, amigo, você está devendo. Segura esse ano, paga as dívidas, ano que vem, você se planeja e vai. Quer ver aqui um negócio bacana, que eu até já comentei com você, Rodrigo? É a questão do projeto das 52 semanas. Se você pegar da primeira semana de janeiro até a última semana de dezembro, nós teremos 52 semanas. Se você pegar por semana ali, semana 1, R$10, semana 2, R$20, e for poupando esse valor, na última semana você vai ter que colocar ali R$520, certo? Só que esse valor todo somado nas 52 semanas vai dar mais de R$13 mil. Então dá para você viajar para qualquer praia do Brasil em um ano, entendeu? Então, assim, as pessoas se organizarem. E sabe o que é bom desse exercício? Porque ele vai te estruturar a sua mente para poder planejar no longo prazo, entendeu? Porque toda semana você vai tirar um pouquinho ali para poder poupar, com um objetivo específico. Eu falo que dinheiro tem que ter objetivo. Né? Você tem que saber por que você está poupando. Você falou de um livro que é dos potes, né? Os 5 Segredos da Riqueza. Eu fiz um curso com a minha esposa de investimento que ela usava caixas, né, coloridas. Eu acho que deve ter... a mesma lógica. Ela deve ter estudado do livro, a mesma lógica. A técnica das caixas, do envelope. Né? Aí a gente começou a fazer essa questão das caixas, poupar para isso. Mas antes eu já conhecia... Será que é esse livro que fala... Os 5 Segredos da Riqueza. Que fala Robert Dalton. Fala do... Você poupar para comprar um carro. Você põe objetivo. Aqui. Poupar para trocar de casa daqui 10 anos. Então você vai poupando. É como se você fizesse várias poupanças. Você vai dividindo o seu salário, né? É só para a gente seguir aqui na sequência, né? Então, organizou o mindset, fez um orçamento, começou a poupar, eliminou as dívidas. Daí você monta a sua reserva de emergência, que é aquela reserva para imprevisto ou para oportunidades, né? Quando começou a sobrar, aí você vai fazer esse planejamento que você falou, né, com um objetivo, né, de trocar de carro, trocar de casa, né? E aí, dessa definição do objetivo, você pode utilizar essa técnica que você falou, que é o 50-30-20, que é uma métrica financeira. Métrica é a divisão do seu salário, né? Se você ganhar R$1.000, coloca no papel R$500 para pagar as despesas, R$300 para o meu gasto mensal e R$200 para investir. Isso seria uma métrica muito enxuta, né, Rodrigo? Porque hoje, para você pagar a dívida com R$500 e passar um mês com 300 é muito difícil, né? Não dá para comprar carne todo dia, né? Diante do custo de vida que a gente está. Então, assim, o importante é que você tenha essa divisão do seu salário, sabendo para onde está indo o seu dinheiro e de forma que vai contemplar todas as áreas da sua vida, os seus sonhos, os seus projetos, né? Porque, assim, a gente passa muitos anos, Rodrigo, sem realizar sonho nenhum, né? Às vezes o cara trabalha 30 anos com o objetivo de ter uma chácara e chega no final da vida e tem que fazer um financiamento ainda, porque não conseguiu juntar o dinheiro durante os 30 anos, né? E se, por exemplo, em 52 semanas você junta ali 13 mil, imagina em 30 anos, né? E essa métrica que desculpa, eu não consegui entender. A métrica é a divisão do seu salário. Por exemplo, né? Você ganha lá R$10 mil, Rodrigo. Desses 10 mil, você coloca no papel uma divisão. Tipo assim, 10% do dízimo, 20% para realizar sonhos, 30% para o consumo, 50% para suas despesas mensais. E qual que é o ideal? Que as suas despesas estejam abaixo dos 50%. Porque quanto menos for a sua despesa, maior a sua capacidade de poupar. Entendeu? Então essa é a meta. De alcançar. Isso. Porque assim, o orçamento... Os sonhos. Justamente. O orçamento ele tem 4 fases. A primeira fase é planejamento. E você faz essa métrica quando você planeja o seu orçamento no mês seguinte. Então, o mês inicial você consegue registrar, igual agora, recebeu, né? Registra o que gastou e o que ganhou. Agora, assim, não, mas espera aí, eu posso antecipar o mês que vem. E já posso fazer uma métrica, vou dividir meu salário de acordo com aquilo que eu vou precisar passar o mês seguinte, entendeu? Você antecipa planejando o seu recurso, certo? Legal. Pessoal, a conversa tá muito boa, tá incrível. Eu vou falar agora novamente aqui do nosso apoiador,
que tem nos apoiado aqui sempre, que é a Brasil Pesca e Armas. Brasil Pesca e Armas fica ali na Castelo Branco, no setor Coimbra, próximo ali ao Banco Itaú, entre a Praça Walter Santos e a antiga Praça do Correio, que fica abaixo da Praça Ciro Lisita. Vai lá, conversa com os meninos lá, pede um orçamento do que você precisa. Lá tem tudo para pesca, anzol, tem chumbada, tem isca. Você vê cada isca bonitinha, viu, Coronel? Umas moscas, eles falam mosca, não é isca, né? É mosquitinho. Mosquitinha. Eu não sou pescador, vocês já viram aqui em outros episódios que tá um desafio para mim pescar aí. Mas você que é pescador, que gosta de pescar, lá tem tudo para você. Você que é policial, você é militar, você tem ali um desconto bom ali no seu armamento, na sua munição. É só procurar os meninos lá que eles vão fazer para você um preço adequado. Tem lá também outros equipamentos e produtos para camping, para também airsoft. Agora o pessoal está usando muito airsoft, fazendo jogos, eles têm lá também produtos para airsoft. Então, ou seja, a Brasil Pesca e Armas, ela está ali para te atender em tudo que você precisar nesses produtos aí de pesca, manejo, não fala mais caça hoje em dia, né? É manejo de javali ali, e para o tiro esportivo, e você que é militar também. Então, procura os meninos lá e fala que você nos ouviu aqui no Calibre Podcast do Calibre da Liberdade, tá bom? Coronel, e como que tá essa questão dos cursos? O senhor alguém quer fazer um curso? Tem como em algum lugar? Sim, Rodrigo, a gente tem mentorias, né, que eu falo que é um acompanhamento personalizado, especialmente para quem está endividado. Eu falo que em 5 encontros a gente consegue passar tudo que a gente falou aqui de forma superficial, mas de maneira mais profunda, né, para a pessoa poder se organizar, né? E a gente também está estruturando aí cursos e palestras, né, para a gente poder estar levando para as igrejas, né, para as empresas, no sentido de contribuir com as pessoas nessa área tão delicada. O senhor tem ajudado muito o pessoal da Polícia Militar, né? Tem sim. Do Corpo de Bombeiro, não é isso? Isso, Corpo de Bombeiro e Polícia Militar, a gente tem feito palestras nas academias, a gente está tentando ver se coloca na grade de ensino essa disciplina para os alunos que vão entrar agora. Porque assim, sempre que eu dou palestra para os policiais já que tem muito tempo de profissão, eles falam, não, mas por que não falou isso lá atrás? 20 anos atrás? Teria me ajudado demais. E isso aí precisa de um projeto de lei ou é só Não, é inserção na grade mesmo. É só mudar a metodologia ali mesmo. Isso, é a metodologia de ensino academia, né? Das academias. Mas a gente devagar, a gente já fez até um curso. Lá hoje é com o Coronel Paulo, né? Isso, Paulo Roberto. Mas, por exemplo, na Secretaria de Segurança, a gente fez a contratação de uma empresa com dinheiro de lotérica. Tem um recurso que vem para a gente pelo Ministério da Justiça. Sim. A gente conseguiu captar 150 mil e fez 7 turmas de 60 pessoas que passaram por uma formação em educação financeira. Olha que durante legal. O ano passado, 2022, todinho. Então foi um negócio muito bacana. E para a gente já caminhando para o fim, né, a cereja do bolo, né, Rodrigo? Todo mundo quer saber sobre investimentos, né? Isso. Eu falo que investimentos é algo muito pessoal, né? E ele tem algumas características. Eu vou passar aqui, né, quais são os perfis. Por exemplo, tem perfil que é conservador, tem um perfil moderado e o perfil arrojado. Eu me considero um perfil moderado, Rodrigo. O que acontece? Eu quero, às vezes, ter um lucro maior, mas eu não quero ter tanto risco, né? Então, quem é conservador, geralmente, muito conservador, vai para imóvel. Quem é moderado vai ali para um tesouro direto, vai para um CDB, né, arrisca numa renda fixa, ou com pouco risco, né? E quem mais arrojado vai para as ações e para o Bitcoin ali, para as criptomoedas, né? Então esse é o perfil. O seu perfil, tanto é que quando você faz o cadastro numa corretora para investir, a primeira coisa que eles fazem é identificar o seu perfil, para alinhar com os investimentos, ver o que oferece. Depois disso, né, tem os tipos de investimento, que são os investimentos em renda fixa ou renda variável. Hoje, Rodrigo, na atual conjuntura econômica e política do Brasil, a renda fixa está boa. Por quê? A taxa Selic está 13,75, então a taxa de juros está alta. Para quem quer financiar imóvel, por exemplo, está vendo que a taxa de juros está alta, mas que para quem quer investir em renda fixa, está muito bom, porque está dando quase 1% ao mês. Mas 1% ao mês é bom. Olha, eu digo para você que 1% ao mês em investimentos é ótimo. Porque, assim, rendimento, por exemplo, de aluguel é 0,5 a 0,8. Então, por exemplo, quem tem 200 mil reais para comprar um apartamento para alugar por 800 reais, pode colocar na renda fixa ali no CDB ou no Tesouro Selic e vai estar ganhando ali quase o dobro do aluguel. Entendeu? Então, assim, nesse momento, a renda fixa está vantajosa.
E a renda variável está arriscada, porque as ações estão oscilando muito em decorrência de cenário mundial, em decorrência de conjecturas políticas, então está tendo que ter um pouquinho de estômago. Muita especulação, Muita especulação. fala uma coisa, o trem cai. Então hoje você, qual que é o garantido? Fala, o garantido hoje é renda fixa. Né? E às vezes aproveitar oportunidades, que pode ser que também que tem ações que quem estuda ação e sabe que às vezes ela está muito barata para o valor de mercado da empresa que ela representa. Então, assim, não é porque ela caiu que é ruim, porque quando ela cai também pode ser uma grande oportunidade de você comprar um volume bom. Né? Então, assim, mas isso é para quem estuda bem, estuda muito. Já está né? acompanhando. Isso, então isso aqui exige um pouco mais de estudo. Né? E ainda, o que é importante saber também? Você falou da questão da liquidez agora mesmo. Né? Isso aí são as características do investimento. O investimento ele tem liquidez, ele tem segurança e ele tem rentabilidade. Então, por exemplo, o conservador ele vai ter baixa liquidez, ele vai ter muita segurança e pouca rentabilidade. Né? O moderado, ele vai ter um pouquinho de liquidez, um pouquinho de rentabilidade e um pouquinho de segurança, tá? Mais equilibrado. Agora o arrojado, ele quer rentabilidade. O risco máximo e a liquidez mínima, entendeu? Então, assim, o que é importante disso tudo é como diziam nossos avós lá, nunca coloque todos os seus ovos numa cesta só, para que se algo der errado, dê muito ruim. Né? Então, assim, a pessoa tem que ter um equilíbrio ali, coloca um pouquinho ali na renda, coloca a maior parte na renda fixa hoje, né? Coloca um pouco em ações, coloca um pouco ali num CDB, né? Se quiser arriscar numa criptomoeda ali, alguma coisa, coloca ali uns 5% e diversifica. Eu ainda não tive coragem, não. Eu já entrei já nas criptos, só que eu listei ali aquelas que têm menor custo e fui pulverizando para minimizar o risco, né? Mas eu não tenho ainda grandes aportes em criptomoeda também ainda não, né? E é isso aí, Rodrigo. Agora eu falo, você sabe, Rodrigo, assim, o que eu tenho visto de todas essas mentorias que a gente faz, sabe o que dá mais retorno? Empreender. É a pessoa que tem ali, eu falo que é o PhD, né? Você lembra na palestra lá? Paixão, habilidade e demanda. Eu citei aqui da professora que sabia fazer bolo. Ela era apaixonada em cozinha, em fazer coisas para as pessoas comerem. Ela tinha a habilidade de fazer bolo de aniversário, que não é um negócio muito fácil de fazer, e as pessoas procuravam ela para isso, para comprar. Ela foi, montou o kit ali, botou no Instagram, no WhatsApp Business, né? Não precisou montar nem loja física, Rodrigo. E ela estava ganhando por semana o salário do mês. Então, assim, se você tem algum talento, se você tem uma habilidade, coloque isso na prática, né? Porque é o seguinte, Rodrigo, especialmente quando você está endividado, né? Você começa a diminuir os seus gastos, né? Você cortou ali o supérfluo, o desperdício, só que chega num momento que não dá para você cortar mais nada, porque senão o seu padrão de vida cai muito. Então, qual que é a estratégia paralela? É você aumentar as suas rendas, tendo renda extra. E chega um momento que a sua renda extra ela pode se tornar a sua renda principal, porque ela vai ficar maior que a renda que você tem. Então, tem muitas pessoas que, às vezes, começam com uma brincadeira, um negócio ali, e dali a pouco o negócio está bombado. Né? Eu tenho amigos hoje que, por exemplo, são professores, que montaram instituto, que o cara ficou milionário. Entendeu? Não, eu conversei para finalizar, porque o Mikael já deu um grito aqui, ó. Já está acabando. Viu que dá para fazer em 2? Tem que ser em 2. Com certeza, vamos voltar. Aí porque ficou, viu, pessoal? O melhor ficou para depois. Então, fique ligado que vai ter o outro segunda etapa. Então, eu encontrei com um amigo, né, da igreja, irmão da igreja, há muito tempo. Ele é radialista e a esposa advogada. Eu falei, e aí, como é que vocês estão fazendo, tal, tudo? Eu falei, irmão, tá advogando a irmã, né? Não tá não. Mora em condomínio fechado. Aí eles, a gente acabou que a gente tava fazendo, ela faz bolo, aí pediram, aí na pandemia o povo pediu bolo e não sei o quê, aí minha casa já tava bolo e não sei o quê, aí eu falei, o que você... Tô tendo que sair de dentro do condomínio fechado, tô indo para um apartamento, ou então uma casa que tem a casa em cima e a parte de baixo, porque pegou, tô ganhando, ela tá ganhando mais do que advogar. Eu falei, cara. Empreender, porque é o seguinte, Rodrigo, se você investe, você vai ter ali 1% por mês, 2%. O agiota é 5, 10, né? Se o cara é agiota, mas é de muito risco. Agora, quando você empreende, a pessoa vem ali 20% de lucro, 30%, 50%, 100%. Ainda mais quando você faz, se for prestação de serviço. Então, empreender, eu sempre que ele sempre traz melhores dividendos. Entendeu? Então, assim, se a pessoa tem um talento, um pouquinho de coragem, mete o peito e vai. Vai pra cima. No final dá certo.
Coronel, foi bom demais estar conversando. É um assunto é que nossa, eu né? gosto, porque me ajudou e tem me ajudado. Até a palestra dele me ajudou a não vender o carro por agora. Porque falei para ele na hora que ele chegou, falou, ó, tá pensando em pegar um carro, financiar um pouquinho, mas depois que eu vi tua palestra, eu vou ficar com esse carro mesmo Vou por mais um poupar e tempo. depois a Vou gente poupar e compra. depois eu compro ele de Certinho. novo. Então, assim, é muito bom. Espero que você que está nos ouvindo e ficou até aqui com a gente tenha gostado também. E eu vou deixar aqui o de praxe, né? Eu vou ter que ver o que eu vou fazer na próxima, né? Que aí o boné já vai estar com o boné. Aí para Tá levar certo. Muito uma obrigado, lembrança Rodrigo. aí, Uma um lembrança boné, bacana, né, padrão nosso aí. militar, é do jeito que a gente gosta. Ó. Pois é, Show de bola. e eu acho que eu fiquei careca de tanto usar boné, porque nunca vi paixão por boné, né? Bacana, show de bola. E Obrigado. a casa é do Coronel, aí fica à vontade de voltar. Nós vamos voltar Nós para vamos o voltar para próximo, tratar dos né? princípios bíblicos aplicados. Esse aqui eu acho que É. dá para a gente fazer um Uhum. podcast todinho só dele, Vamos fazer sim. né? Porque é importante para nós e me interessa muito, porque como cristão, né? A igreja hoje precisa muito desse direcionamento. Verdade. E deixar um gostinho de quero mais pro pessoal. Só gostaria de deixar, Rodrigo, aqui reforçar, né? Você já o meu Instagram, né? Tenente Coronel Tarley, Tarley, jogou lá, é o primeiro, tá lá de braço cruzado, com fundo verde. A gente sempre está colocando ali alguns posts, né, no Store sobre educação financeira e divulgando o nosso trabalho. Né? A gente coloca à disposição também para fazer mentorias, cursos e palestras, só entrar no Instagram e chamar lá pelo direct, que a gente está à disposição. Isso, vai lá na mensagem lá, aperta lá e entra em contato. Eu assistia, eu ia pegar teu telefone lá na associação, né? Aí na palestra lá, porque é a primeira vez, eu falei, gente, tem que entrar na correria. Aí no dia lá na cidade de Goiás, né, eu até falei, vou te procurar pro podcast. Falei assim, você pegou meu contato? Eu já peguei lá embaixo. No último slide eu sempre coloco. No último slide sempre coloca, peguei lá, ó. Então é um prazer muito grande. Satisfação é nossa. E suas considerações finais, fica à vontade. Não só agradecer a Deus, né, Rodrigo, por essa oportunidade. Eu acho que a gente tem que pedir a Deus para ser instrumento dele e resposta de oração para as pessoas. Às vezes, num podcast desse, a gente não imagina a quantidade de pessoas que a gente pode alcançar, que às vezes está até pensando em fazer coisa ruim com a sua própria vida, mas viu que aqui tem como reverter o quadro. Né? Então, é um propósito de vida, a gente só ora a Deus e pede que Ele nos dê sabedoria, nos capacite cada dia mais, para nos levar aonde as pessoas precisam nos ouvir. Né? Acho que a gente tem que ser uma luva na mão de Deus, né? Para nos conduzir, que a gente possa ser resposta de oração para as pessoas que estão orando, para que possa reverter o seu quadro financeiro. Porque Deus, às vezes, quer te abençoar, mas você tem que estar preparado para receber a benção. Né? Eu até contar aqui um testemunho, Rodrigo, como cristão, um negócio que a gente até arrepia. Um dia, um tio meu, naquela casa que eu falei que a gente comprou, cara, foi lá pintar ela, né? E aí, no sol quente, rapaz, ele pintou esse negócio lá e no final eu queria pagar para ele, né? O serviço dele, o dia dele, né? Aí ele, não, rapaz, eu fiz isso aqui de coração pra você, eu não quero cobrar nada de você, não. E não quis cobrar. Só que aí, como cristão, né, a gente fala, não, eu tenho que abençoar a vida dele. Aí, em determinado momento, eu fiz um envelope ali com um valor para abençoar a vida dele e eu fui atrás dele. Só que eu rodei o bairro que ele morava todinho e não achava ele. Aí o povo falou, não, ele tá no bar. Aí eu olhei ele, assim, fui no bar que ele tinha falado e encontrei ele, tava lá, já bêbado, com umas 7 pessoas do lado, sabe? E naquele momento, Deus falou no meu coração, assim, eu falou, às vezes você não recebe a benção porque você não está preparado para receber. Ou você está do lado das pessoas erradas. Então, assim, naquele momento foi uma revelação de Deus. Falou assim, olha, às vezes Deus quer te dar o melhor, mas às vezes você está no lugar errado, com as pessoas erradas e com a mentalidade errada. A partir do momento que você saber quais são os princípios de Deus para as suas finanças, como, por exemplo, a gente vai falar no podcast seguinte, né, sobre honestidade, sobre conselhos, né, sobre mordomia, sobre eternidade, e qual que é o principal de tudo isso que a gente vai falar no próximo encontro, né? É de que você nunca pode trocar os bens desse mundo pela sua salvação. Porque de nada adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder sua alma. Então, Deus coloca no nosso coração como propósito, a gente vai voltar aqui, né, se assim for da vontade do podcast Calibre, né, do Michael, que está aqui com a gente, né? Claro que é. Para poder somar, né, e ser instrumento de Deus na vida das pessoas. Obrigado pela oportunidade, valeu, Brasil. Então tá bom. Pessoal, então agradeço que até aqui vocês ficaram conosco assistindo e não se esqueça de compartilhar esse conteúdo, vai ajudar muitas pessoas. Vai lá, curta, compartilha, se inscreva no canal, ajuda a gente aí, porque muitas vezes pela conteúdo do canal ele não aparece para muitas pessoas, mas ajudando você pode fazer com que esse canal chegue até outros. E quero te abençoar, não podia deixar de te abençoar. Então eu te abençoo no nome do Senhor Jesus Cristo,
com a graça e a paz e que possa te fazer entender que poupando você muda a sua vida também. Deus abençoe e até o próximo episódio.